Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao 32, que diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse-lhe: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirá ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse-lhe ao discípulo: Dia virão, em que desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E digo-vos, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça, e muito seja reprovado por esta geração. E como nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, e choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos, assim será também no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-lo. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos agora repetir aqui, glórias a Jesus, repetir o versículo 20, que diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre o que havia devido ao reino de Deus, respondeu-lhe e lhe disse: O reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Glórias a Deus, glórias a Jesus, Glória a Deus. Glórias ao Espírito Santo. Está entre nós, irmão. O reino de Deus está entre nós. Aleluia. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. A Bíblia diz: tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Tudo que é ligado na terra no céu será ligado. É através dessa ligação que Deus responde, que Deus restaura, que Deus levanta, que Deus cumpre o ministério, que Deus cumpre a obra. E no tempo e na hora certa, chegou a hora, Ele vai levar. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que os fariseus
vocês, os discipulei, mas ó, tá na hora que vocês começarem a caminhar sozinhos. Tá na hora que vocês começarem a caminhar com os próprios pés. Vocês já estão dentro do reino dos céus. Vocês não podem mais ficar sendo mimados. Porque vai ter uma hora que eu não vou estar mais aqui embaixo. Mas eu já te dei autoridade e poder. Aleluia. Mas só o nome, ele falou para discípulo, mas e o nome? Onde tiver um ou dois ou três, reunido ao nome de Jesus, ele se faz presente. Aleluia, Jesus. Jesus começou a preparar o discípulo para as adversidades da vida. Por isso aqui no versículo 23 ele diz: e há de ser que dias virão em que desejarão, no versículo 22, em que desejarão ver o dia do Filho do Homem, não vereis. É que Jesus estava avisando, ó, a minha hora está chegando, eu vou partir, eu vou embora para o meu lugar de origem, eu não sou desse mundo, assim como vós também não sou, mas a hora de vocês não chegou, a hora minha já está chegando de ir embora para o céu. Só que tem os enganadores. Está repreendido em nome de Jesus. Vou nem falar para vocês o que foi que eu vi. Glórias a Deus. Aí vem o versículo 23. E digo-vos, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. É que chega um montão de gente, irmão, com modismo. Não, olha, não vai nem os sigais. Vamos ali comigo. Deus vai falar contigo. Vamos ali contigo. Vamos ali, faz isso que vai ser melhor, muda assim que vai ficar interessante, bota a igreja colorida e vai dar mais gente de dentro, pinta o altar todo, pinta os ombrinhos também, para ficar igual um circo. Aí a Bíblia diz, digo-vos ele aqui ou ele ali, não vá nem sigais. Ao versículo 24, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade do interior do céu até a outra, assim será também a vida do Filho do Homem. Jesus veio a esse mundo, cresceu, morreu, ressuscitou, está no céu. Agora o que você tem que fazer? Ficar firme em Jesus, não deixar ninguém te desviar ou te virtuar. A Bíblia diz, não remova os ensinamentos antigos. Às vezes a pessoa diz para mim, e falam assim, ó, se você mudar a tua maneira de pregar, você vai ficar mais popular, você vai ter mais seguidores. Aí eu falo, é melhor ter perseguidores do que seguidores. Enquanto tiver perseguidores, eu vou saber que ainda estou dando fruto. Quando tiver muitos seguidores, muita gente elogiando, eu não vou perceber as coisas. Glórias a Deus. Se for para me mudar a minha forma de pregar, a minha forma de anunciar, eu prefiro